Galera pediu bastante, então hoje é dia de falar sobre esse encadernado aqui do X-Men Grand Design. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Bem, esse quadrinho é feito pelo artista chamado alternativo, o Ed Piskor. Ele é novo, ele tem 37 anos. Ele é conhecido pelo Hip Hop Genealogia, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Veneta. Conta a origem do hip hop da década de 70 a 80. E um dia lá, ele na sua casa, ele resolveu twittar falando que gostaria de colocar as 300 edições de X-Men em 300 páginas e coincidentemente ou não, depois de um tempo, a Marvel aceitou esse desafio. A pegada do Ed é bem característica na questão da arte, das cores, ele tem uma pegada meio alternativa, lembrando até um quadrinho antigo. Então tá aí, o desafio foi feito de colocar todo esse período dos X-Men em forma cronológica e de forma resumida, e o próprio Ed ele considera essa história como se fosse uma carta de amor. Aliás, se você quiser comprar esse quadrinho dos X-Men, já está em pré-venda na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você ajuda o canal do HQzaço. Tá aí o gigante X-Men Grand Design. O quadrinho ele é tão grande que eu tive que abrir um pouco aqui a câmera para a gente poder visualizar ele. Tem as edições 1 a 2, lançadas originalmente no ano de 2018. Vão ser ao total 3 volumes desse título. E tem também o X-Men de 1963, o número 1, só que especial, recolorida pelo Ed. Tem 120 páginas, o preço de capa está saindo por R$ 99,90 e esse tamanho dele, galera, é 23,4 por 33. Só para vocês terem uma noção de tamanho, eu vou colocar um formato americano ao lado, ó. Ver quanto que sobra aqui, como que é maior do que um americano comum. Eu vou colocar também, ó, o Hellboy, que é a edição maior que eu tenho na coleção. A gente pode ver que sobra, elas são iguais, na altura são iguais, só sobra aqui um pouquinho na horizontal. Então tá aí, se tornando X-Men Grand Design uma das maiores da coleção em questão de tamanho. Bem, pelo menos na minha prateleira ele não cabe devido à altura, então vou ter que guardar ele aí no armário junto com outras coisas. Vamos ver a lateral aqui antes de eu falar sobre a capa, que teve muita dúvida quanto a isso, ó. Temos o título X-Men Grand Design, Ed Piskor, número 1, Marvel, e a logo da editora Panini. Temos aqui também, ó, a lombada dela é nesse formato, lombada redonda, para ver, né? Uma bela capa, por sinal. E essa capa, vamos aproximar para dar uma olhada na capa, ó. Essa capa ela não é uma capa dura, é a capa chamada FSC Supremo, que é uma espécie de um papel cartão especial com uma gramatura melhor, mas vocês podem ver que ele não é capa dura, ó. Meio mole, mas é um papel bem firme e fixo, chamado aí desse papel supremo, papel cartão especial. Essa é a capa. Tem um pouco de verniz, ó, os personagens aqui na evolução, o Ciclope e mostrando a evolução, os personagens. E o papel utilizado é o offset. Vamos abrir ele. Temos aqui, ó, algumas imagens de alguns quadrinhos dos X-Men. O número 1 aqui, até com o valor. Bem interessante de toda essa trajetória. Aqui já uma imagem. O índice, nós temos a introdução, o episódio 1, episódio 2, Projeto dos Sonhos, Galeria de Notáveis dos X-Men e X-Men 1, do Stan Lee e do Jack Kirby, e também finalizando nós temos o Sobre o Autor. Temos aqui o episódio 1, uma bela imagem, né? Já começa aqui a história direto. Tá aqui, ó. A história ela é narrada por um personagem importante da Marvel, que é o Vigia. E é contado desde o começo mesmo,
com alguns pontos inéditos, como o Xavier ainda na barriga da sua mãe, até fases memoráveis dos X-Men. Quem é da velha guarda já se familiariza com a passagem de pontos clássicos, como a primeira vez que o Charles esbarrou na tempestade. E nesse primeiro capítulo vai chegar até a união da equipe clássica e a origem de cada um. Agora mostrando aqui o episódio 2, a gente vai ter um foco maior no Magneto. Aqui as ações, o tempo ele corre um pouco mais rápido, mostrando também as primeiras ações dos X-Men e a aparição de novos personagens. Agora nós temos alguns extras antes de começar a história de X-Men 1, Projeto dos Sonhos, que mostra o Ed quando ele era pequeno, aqui ele de verde, jogando com seu irmão, um jogo do próprio X-Men, com a sua coleção de bonecos. Aqui a influência dele no desenho, que veio também da sua mãe. Ele tinha também várias histórias em quadrinhos que ele desenhava, então eles colocaram aqui também, por coincidência dos X-Men, fazia até capas, então tem toda a evolução. A gente pode descobrir a paixão dele pelos X-Men e pelo lance de desenhar, pela arte. Mais alguns esboços lá também. E aqui nós temos o X-Men volume 1, o original, só que com esse diferencial de ser recolorida. Então a gente tem a história original de 1963, só que com a pegada nas cores do Ed. A história mostra a clássica equipe na mansão treinando, quando aparece a jovem Jean Grey, ganhando o apelido de Garota Marvel pelo Xavier. E aí eles vão também ter suas missões aí secundárias, e a principal focada no Magneto. E esse lance da Jean Grey aparecer também é um ponto de partida que o Xavier ele começa a explicar quem são os X-Men, por que eles estão lá, quais são os objetivos, etc. Será que tem mais alguma coisa quando acaba? Ah, tem sim, ó. Falando um pouco sobre o autor, sobre o Ed Piskor, nasceu em 1982, e também a mesma imagem que a gente encontra no início. Vamos voltar para ver um pouco da arte quando eu falo as considerações finais, mostrar algumas inéditas que eu não mostrei, aproximar aqui para ver, legal a arte. Então a gente vai ter esse resumo de um período dos X-Men de 1963 a 1991, nessa forma cronológica, nessa forma rápida. Vão ser 3 volumes o total, com 2 capítulos em cada. Então é a chance de você entender os principais acontecimentos, ou pelo menos saber sobre eles. Ele usa a técnica de retículas, colorização saturada, e fica esses pontinhos nas cores, né? Vou até aproximar para a gente ver aqui melhor, será que dá? Para ver o lance das cores, toda essa técnica usada, e dá um clima, né? O clima ideal, sendo essa a proposta da HQ. Vamos abrir mais para ver os quadros. Tem também esse tom aqui utilizado, não é branco, né? Meio marrom, meio envelhecido. Traz todo o clima juntando com as cores, bem interessante. Enfim, é um quadrinho diferente. Agora a galera falou em relação ao preço, se o preço tá alto. O preço sim, o preço tá alto, mas a gente tem que entender que tem esse formato maior, esse formato diferencial, né? Mas na minha opinião, acho que o ideal seria R$70 estourando. Aí quando entrasse uma promoção chegar a 50, enfim, tá um preço caro na minha opinião, sem dúvida, mas é um diferencial de um quadrinho que vale a pena. Para mim, pelo menos, vale o investimento. E provavelmente vai entrar nas minhas melhores leituras do ano. Só tem que tomar um cuidado aqui, ó, que essa capa ela é meio mole, né? E provavelmente, se você pedir, o meu pelo menos veio lacrado e veio com essas pontas dobradas. Mas eu desdobrei e ficou tranquilão, ó. Sem pesadelo na coleção. Porque ela vem lacrada, então veio essas duas
pontas dobradas, que é devido a esse material novo que eles estão utilizando nesse capa cartão, com essa sobra, espaço na capa. Enfim, tá aí um belo quadrinho, galera, X-Men, grande design, recomendo a todos, principalmente você que curte X-Men, tem que ter isso na coleção sem dúvida. Ou se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa ordem cronológica, sobre os principais acontecimentos, de uma forma resumida e diferente, vai atrás disso que vale a pena. Bom, então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Comentem aí abaixo se você pretende comprar esse X-Men, o que vocês acharam do preço, da qualidade. Não esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço, deixar a joinha aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!